Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre as políticas judiciárias de enfrentamento à violência contra as mulheres. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Daniele Mendes de Mello, que é juíza de direito aqui em Bauru. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutor César. Meus cumprimentos a todas as pessoas que nos assistem. É um prazer estar aqui e ter esse espaço de compartilhamento de informações tão relevantes a respeito da violência contra as mulheres. Nós é que agradecemos a sua presença aqui, doutora Daniele, para tratar de um tema tão delicado, né? Quando nós falamos aí da questão de violência contra as mulheres, eu tenho certeza que as nossas telespectadoras que nos abrilhantam aqui no programa realmente estarão aí, como se diz, com os ouvidos, com as orelhas levantadas para ouvir as informações de qualidade, com certeza que seremos aí, que passaremos para o nosso público, para os nossos telespectadores. E eu já te pergunto, né, em relação à sua função, doutora Daniele, especificamente à frente aí do anexo, né, da vara de família, que trata da questão da defesa das mulheres, tem um nome próprio específico, gostaria até que fosse falado aqui para esclarecer essa função tão brilhante que é a sua nessa situação da defesa em relação às mulheres. A vara de violência doméstica e familiar contra as mulheres de Bauru ainda não existe. Atualmente nós temos um anexo do qual eu sou coordenadora desde 2018. Ali nós somos 4 juízes criminais, em termos processuais nós dividimos os processos, no entanto eu estou à frente da equipe técnica composta por assistentes sociais e psicólogas, além de coordenar os trabalhos cartorários, os trabalhos dos funcionários do anexo que lidam diretamente com os processos. Sem dúvida, mesmo não tendo como ressaltado agora nas suas palavras, mesmo não tendo uma vara específica, a gente é brindado aqui em Bauru pelo anexo, né, que trata dessas questões aí de violência em relação às mulheres. Existe aí uma previsão legal, no caso das mulheres aí em situação de violência, para o Poder Judiciário atuar nesse modelo? Nós temos a Constituição Federal que disciplina no artigo 226, parágrafo 8º, a posição da mulher, que ela deve ser tratada na sua integralidade dentro do grupo família. Então, a Constituição Federal já traz essa perspectiva mais ampla. Já a Lei Maria da Penha, ela trouxe a atuação do Poder Judiciário em rede. Ela insere o Poder Judiciário na rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Então, é um papel bastante novo do Poder Judiciário, porque ele está inserido em uma rede de atenção do município, que atua em políticas públicas de atenção e de enfrentamento à violência doméstica, em um sistema multiportas. O que isso significa? O Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria vai atuar juntamente com o Sistema de Segurança Pública, com a assistência social do município, a saúde, a habitação, transportes, vai atuar de forma integrada, articulada para a proteção da mulher. Então, de uma forma ampla, vai atuar em rede, mas também esse papel que nós desempenhamos no anexo é bastante importante porque, além do Poder Judiciário estar integrado na rede, ele também assume um protagonismo dessas políticas judiciárias, que é o que nós estamos desenvolvendo aqui em Bauru. Doutor Daniela, essa sua fala, na realidade, o que se traz para nós aqui hoje é uma visão bastante inovadora em relação ao Poder Judiciário, né? Um bom tempo atrás a gente falava de judiciário, a população tinha uma visão de uma coisa assim muito distante, uma coisa, como que eu vou dizer, tacanha, né? Lá atrás, há décadas atrás. E nós estamos vendo aí, observando que essa questão da violência contra as mulheres é uma questão horrível. A gente infelizmente vive com isso, né? E o Poder Judiciário aqui em Bauru, especificamente no anexo, que a senhora faz parte, nos traz aí um alento para as mulheres, né? Porque, queira ou não, todos nós temos esposas, nós temos filhas, nós temos
mães, nós temos mulheres que nos rodeiam e nós queremos uma proteção do Estado. E eu vejo que essa sua fala traz uma visão bastante inovadora do nosso Poder Judiciário quanto ao tema aí da violência contra as mulheres, que o Poder Judiciário antes era chamado apenas para atuar no julgamento dos agressores, né? Sim, hoje nós entendemos que não basta mais a responsabilização criminal dos agressores, né? Que nós chamamos, na verdade, homens autores de violência, porque eles estão, de certa forma, reproduzindo algumas violências, alguns conceitos, alguns comportamentos que eles já vivenciaram no passado. Então, o judiciário, sim, antigamente tinha-se essa concepção, como você trouxe, doutor, que o judiciário era inerte, ele deveria ser provocado ou pelos advogados ou pelos promotores para que ele atuasse. E hoje nós temos, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, nesta semana, abrindo as portas para organizações de enfrentamento à violência contra as mulheres, para que o próprio Supremo Tribunal Federal venha a aperfeiçoar o trabalho que desenvolve. Então, é um reconhecimento, né, dessa atuação do judiciário, um reconhecimento da proatividade do poder judiciário. Sem dúvida, a gente nota essa proatividade não só em relação, evidentemente que o nosso programa diz respeito à violência contra as mulheres e a atuação do anexo, que a senhora faz parte lá, mas realmente a gente tem uma proatividade, né? Isso é muito bom para a população e em relação às mulheres especificamente, a questão da violência, quando a gente vê uma violência em relação à mulher, não dá para falar assim, deixa para lá, mais para frente a gente resolve. Não tem como. A situação da violência contra a mulher exige urgência e tem que ser resolvido de pronto, né? Então eu acredito que é por isso que o judiciário realmente tem essa proatividade. Uma outra questão que é a minha curiosidade também aí, eu acho que vai ser, eu tenho certeza, vai ser muito bom para as nossas telespectadoras, as mulheres. Eu gostaria que a senhora nos falasse aí sobre os programas que o anexo desenvolve aqui em Bauru. Sim, muito obrigada pela pergunta. É uma grande oportunidade poder realmente trazer para as mulheres, principalmente, que nos assistem. Um dos primeiros programas que nós iniciamos foi logo na instalação do anexo, foi O Mundo que a Gente Quer. Esse programa, ele é voltado para os homens autores de violência. Por meio de um convênio entre o Tribunal de Justiça e a Unesp, nós demos início aos grupos reflexivos voltados para esses homens. E esse grupo é conduzido por facilitadores, que são os estagiários da psicologia social, devidamente coordenados por professoras da psicologia. E tem esse propósito, né, de fazer o homem pensar o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é outros gêneros também, não só homem e mulher, para ele refletir as influências que ele recebe na vida dele, tanto dos pais, das mães, ou que ele vê na sociedade e acaba reproduzindo, né? Nós vemos que desde criança são reproduzidos alguns estereótipos, que é como deve ser o homem ou a mulher, né? É muito comum essa discussão, até simplificam, dizendo a questão do azul e do rosa, mas não é só isso. É todo um proceder na sociedade do como deve ser. E isso reproduz, de certa forma, também a violência contra as mulheres, esse papel subjugado que a mulher deve se submeter, né, socialmente, e cuja pior expressão é a violência. É como se diz, uma outra questão que me despertou curiosidade na sua fala agora. Essa questão desses grupos reflexivos que existe, né, no anexo. E tem a situação aí dos homens, né, que agridem as mulheres. Eu gostaria de saber de que modo esses homens, autores dessas violências, né, qual é o encaminhamento que é dado a esses homens para esses grupos? Sim, de duas formas nós fazemos esse encaminhamento. Em determinado ponto, né, já existe o processo é julgado de forma definitiva, então nós falamos que ocorreu trânsito em julgado,
o juiz pode fixar na sentença, da qual não cabe mais recurso, que ele compareça aos grupos reflexivos do homem, os grupos reflexivos de homens autores, como condição de permanência no regime aberto. Ou seja, se ele frequenta todas as sessões, nós estabelecemos um número hoje em 12 sessões, ele termina o cumprimento do regime aberto sem qualquer consequência. Se ele descumprir, ele pode ser regredido para o regime semiaberto. E uma outra forma de nós fazermos esse encaminhamento dos homens também é por meio das medidas protetivas de urgência. Em qualquer momento do processo, não precisamos esperar o final dele. Se o juiz ou a juíza percebe essa necessidade que o homem traga essa reflexão sobre a violência, que isso vá minimizar a violência contra a companheira, ex-companheira, a sogra, a filha, a vizinha, né? A qualquer momento o juiz pode fixar. Então, nos processos judiciais, sempre de violência doméstica e familiar. Então, seja processo de lesão corporal, processo de descumprimento de medida protetiva, de ameaça, em qualquer desses processos, o juiz pode fixar essa determinação, seja na fase final, seja no início, como medida protetiva de urgência. Tá aí, muito interessante. Como eu disse no começo do programa, questão de violência contra as mulheres, a gente tem várias indagações e, na realidade, tem um monte de coisa na minha cabeça para te perguntar aqui, doutora Daniele, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí. FIB, tudo que o seu futuro precisa. Vem com tudo. Aulas práticas e teóricas 100% presenciais. Parcele seu curso e comece sem pagar mensalidade. Inscreva-se fibbauru.br. FIB, vem com tudo. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando aí de maneira geral sobre a questão da violência contra as mulheres. Tema aí palpitante, realmente interessante. E eu estou aqui discutindo com a doutora Daniele Mendes de Melo, juíza de direito aqui da comarca de Bauru. E eu já vou para uma pergunta que eu acho muito interessante. No bloco passado a senhora falou da questão dos grupos reflexivos, explicou para o nosso telespectador, principalmente para a nossa telespectadora. E aí, o que o sistema de justiça, na realidade, espera desse homem autor da violência que participou aí dos grupos reflexivos? Nós esperamos mais do que ele não reincida, ou seja, que ele não pratique outro delito, que ele tenha essa consciência da prática violenta e de tudo que ele causa ao redor dele, que ele interrompa o ciclo da violência, seja naquele relacionamento, seja em relacionamentos futuros com outras mulheres. Porque nós percebemos muitas vezes que apenas a sentença não tem essa eficácia que os grupos trazem com a reflexão. Porque nós já ouvimos, por exemplo, da psicóloga do anexo, que entrou em contato com o homem para ele ir até lá para participar do grupo reflexivo, e ele respondeu para ela: mas por que eu tenho que ir aí? Eu não fiz nada. Então, mesmo com uma sentença, houve uma instrução. Então, a gente percebe que a sentença muitas vezes não é educativa.
é diferente dessa possibilidade dele refletir sobre a violência, que vai trazer essa consciência para ele. É mais relevante para nós esse comportamento do que esse marcador reincidência que não nos diz muita coisa. Agora que a senhora falou aí da questão do programa dos homens, né? Eu tenho uma curiosidade, eu gostaria de saber sobre o programa das mulheres aí, né? Que recebem a medida protetiva de urgência. Houve uma premiação, né? Esse programa aí foi premiado, não é? Sim, nós não trabalhamos para receber prêmios, né? Trabalhamos com um propósito muito específico que é de proteger as mulheres, mas ficamos felizes com esse reconhecimento. O prêmio Rompa, nós recebemos o primeiro lugar no estado, é uma promoção do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então nós concorremos com outras práticas do estado todo e recentemente, mês passado, nós recebemos também a moção de aplauso da Câmara Municipal, que para nós também foi muito importante, porque se trata do reconhecimento do nosso trabalho junto à comunidade. Antes de falarmos aí sobre o funcionamento do programa, eu gostaria que a senhora falasse aí, explicasse o que são essas medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas de urgência, elas estão previstas na Lei Maria da Penha. São medidas voltadas tanto para o homem, autor da violência, como para as mulheres que passaram pela violência, mulheres e meninas. As principais são a medida de não aproximação e de afastamento do lar conjugal. As mais solicitadas são essas medidas. Nós analisamos essas medidas com perspectiva de gênero. O que isso significa? Que essas mulheres vão até a delegacia fazer o seu primeiro BO, muitas vezes, só que elas já passaram por situações pretéritas de violência. Então, o juiz analisa, o juiz, a juíza, com essa perspectiva de gênero, analisa que não é porque é a primeira vez que ela vai até a delegacia que não é grave aquela conduta, aquele fato. Então, esse fato ele vai ser analisado considerando já essa abordagem mais ampla da violência contra as mulheres, porque por N motivos a mulher deixa de comunicar violências. Existem muitos estudos sobre isso, né? Inclusive um artigo recente da professora Alice Bianchini, uma advogada bastante conceituada, ela traz motivos de vergonha, ela não tem como manter a família, né? A própria subsistência, a questão da religião, é o próprio amor ao homem, autor da violência. Então, por diversos motivos, ela não comunica. Então, é importante que o juiz tenha essa perspectiva de gênero na abordagem. Mas nós dizemos que não só essa perspectiva de gênero é importante. Também temos que considerar que essa mulher não é uniforme. Essas mulheres que passam por violência não é um corpo homogêneo. Então, nós temos que considerar questão de raça, orientação sexual, a idade, a origem nacional, se é uma imigrante, deficiência. É muito comum, eu já analisei processos em que mulheres negras, por exemplo, elas sofrem violências psicológicas de ex-companheiros, companheiros, usando expressões de injúria racial. Então, e nós sabemos hoje que a violência psicológica, ela gera muitos efeitos somáticos. Então, essa mulher vai sofrer, vai ter doenças por conta da violência psicológica. Então, ela também merece essa abordagem interseccional para que seja concedida uma medida protetiva de urgência, considerando todos esses aspectos que muitas vezes ficam invisibilizados por trás dos fatos, se nós não analisamos essa situação sob essa dupla perspectiva. Porque quando a gente fala em violência contra as mulheres, muita gente imagina só a violência física, apanhou, não é bem... às vezes a violência psicológica ela é muito pior do que a física e, como a senhora mesmo disse agora, um trauma, né, vai somatizando e tudo mais. Eu tenho certeza que nós temos aqui nos vendo, nos ouvindo, analisando, refletindo sobre tudo isso que nós estamos falando. Eu tenho certeza que, infelizmente, nós temos aí uma mulher que pode estar sofrendo uma violência.
né? Seja uma violência dentro de casa, lá, uma violência psicológica, uma violência física. Eu tenho certeza que nós temos, infelizmente, essa telespectadora aqui, né? Você, minha senhora, a jovem, seja lá quem for. E eu gostaria que nesse programa a gente passasse informações de qualidade, e que é o que a gente faz voltado para você, telespectador, para você nesse momento, telespectador, especialmente a mulher. Então, o que eu te peço, doutora Daniele, primeiro, né, imaginando que isso é real, né, que uma mulher esteja nos vendo, nos ouvindo, assistindo o nosso programa e esteja passando por uma violência aí, uma violência física, uma violência psicológica, seja lá que modalidade for, o que a senhora tem a falar para essa pessoa, né? E além disso também passar aí informações práticas importantes que a senhora gostaria de deixar para essas telespectadores, por favor. O Alô Mulher, como eu estava explicando, ele é esse acompanhamento pela equipe técnica do anexo por meio de uma chamada de telefone. A mulher autoriza previamente que entre em contato com ela e a mulher vai passar todas as informações da rede de enfrentamento de Bauru, como ela deve se portar, com relação ao homem também, se o homem está cumprindo ou não a medida protetiva de urgência, de não aproximação. Nesse caso, nós consideramos, se o homem está cumprindo, se ela não está sofrendo nenhum risco, nós apenas informamos a mulher sobre as medidas que ela pode tomar. Todavia, pode ser percebida uma situação de risco. Então, se o homem está descumprindo a medida protetiva, se a técnica analisa ali junto com o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que é aquele que ela faz na delegacia, onde são identificados todos os riscos aos quais ela está sujeita, as técnicas analisam e passam para o juiz ou para a juíza do processo essa situação, nós orientamos que seja feito um plano individual de segurança para essa mulher. Então, juntamente com a técnica, a mulher vai fazer esse plano, vai identificar o trajeto que ela faz para o trabalho, se não é o caso dela se afastar dessa residência atual, que é de conhecimento do homem autor da violência, para ficar em uma casa-abrigo, o trajeto das crianças para a escola, se a escola sabe dessa medida protetiva, que nós sabemos que os filhos também correm risco em determinadas situações. E aí, então, existe essa comunicação bilateral. Tanto o juiz ou a juíza identifica no processo e pede o plano individual, coloca a mulher numa lista de elevado risco de feminicídio, para que seja feito esse plano individual, ou as técnicas, analisando o formulário, também percebem o aumento do risco e que essa mulher deva, então, passar a receber um acompanhamento periódico, sistemático, em conjunto com a polícia, né, com a Patrulha Maria da Penha, de forma que seja evitado esse mal maior, o agravamento da violência ou até um feminicídio. Então, nós atuamos nessa forma, né, na prevenção e na proteção dessas mulheres que já receberam a medida protetiva de urgência. Que bom, né? Eu espero que você, telespectadora, que infelizmente, como eu disse, esteja passando por uma situação dessa de violência, como disse a doutora Daniele, psicológica, física, não pare com isso, né? A palavra é pare, dá um basta nisso. E aqui em Bauru especificamente, como bem explicado durante todo o programa aqui pela doutora Daniele, nós temos meios, ainda bem que Bauru está bem amparado pela Justiça, pelo Poder Judiciário, Delegacia de Polícia, o anexo, né, no Judiciário bauruense. Então você se mexa aí, não fique... Você merece ter uma vida melhor, você merece ter uma vida de paz e ninguém nasceu para ficar apanhando fisicamente e apanhando psicologicamente, né? Então eu gostaria, nesse momento, de agradecer a sua contribuição, doutora Daniele, com os nossos telespectadores, com o nosso programa. Já fica aí o convite para que volte uma outra oportunidade. A gente pode falar desse tema, que é um tema rico, né, importante, e a gente passa essas informações para os telespectadores. Muitíssimo obrigado, parabéns pelo prêmio mais uma vez que vocês receberam, né? E eu agradeço a você, nosso telespectador, nossa telespectadora,
porque o programa é feito pensado em vocês.